Iniciando esta aula, nós vamos destacar que a matéria ela pode ser formada por uma substância pura ou por uma mistura. Veja bem, todos os materiais que existem no nosso mundo, a matéria ela é formada de uma substância pura ou de uma mistura. A substância pura ela apresenta uma composição constante, ela não é variável e as suas propriedades são bem definidas. Já a mistura não. A mistura ela apresenta uma composição variável, não é isso? Pode haver variação na sua composição e as suas propriedades também elas são variáveis, elas não são bem definidas. Você pode ver no exemplo abaixo o exemplo de uma substância pura. Veja bem, você tem aqui a água. Se você perceber microscopicamente esta água, ela é formada somente de moléculas, né? Isso aqui nós denominamos de uma molécula, que é uma união de átomos, né? Isso. A água ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eles se agrupam formando uma molécula, 1 oxigênio, 2 hidrogênios. Então esta é a molécula de água. Se você perceber, toda a área que contém água ela é formada somente de moléculas de água. Toda a extensão da água é formada somente de moléculas de água. Por isso que nós dizemos que a substância pura ela tem uma composição constante, pois apresenta apenas moléculas de água em toda a sua extensão. Então a sua composição sempre uma composição constante. E as suas propriedades são bem definidas. Por quê? Como você tem água pura, a água ela tem o seu ponto de fusão de 0 graus Celsius, seu ponto de ebulição de 100 graus. A densidade da água é 1 grama por ml. Então, estas propriedades, que são as propriedades físicas, você lembra que nós já estudamos lá as propriedades físicas, elas são utilizadas para determinar a pureza do material e além de também serem utilizadas para identificar o material, né? Quando você tem uma substância pura, as propriedades dessa substância são bem definidas, né? Elas são constantes. Por isso, ela pode ser facilmente identificada, né? Além de determinar se é pura ou não. Porque a substância pura ela vai ter uma composição constante e uma propriedades bem definidas. Tá ok? Então você tem aí a matéria formada de substância pura e mistura. Esse é o exemplo de uma substância pura. Podemos também identificar uma substância pura através de análise gráfica, ou análise do gráfico da mudança de estado. Então, este conteúdo é um conteúdo muito importante, cai muito em vestibulares, né? No Enem. É a análise gráfica, né? A representação gráfica de uma substância quando está acontecendo uma mudança de estado. Veja bem, este gráfico mostra a mudança de estado de uma substância, estado sólido. Notem que aqui o estado sólido está aumentando a temperatura. Esse eixo aqui é a temperatura. Então o estado sólido está aumentando de temperatura, está sendo aquecido. Então ele vai aumentando de temperatura. Quando chega neste ponto aqui, ele para de aumentar e ele fica constante em relação ao ponto de fusão. Veja bem, não sobe nem desce. Ele fica uma constante. Então essa constante aqui é uma transformação, é uma mudança de estado. Está passando do sólido para o líquido. Sólido mais líquido, porque a mudança não acontece instantaneamente, né? Acontece no decorrer de um tempo, de um período. Então, nesse período, enquanto a mudança está acontecendo, você tem o sólido se transformando em líquido, tá ok? Então, você tem sólido mais líquido. Então, isto é uma fusão. Então, é importante que você perceba que a fusão ela é constante. Você tem essa parte aqui constante. Chega neste ponto aqui, nesse ponto não tem mais sólido, ele se transformou já todo em líquido. Então aí a temperatura começa de novo a aumentar. Então aqui você já tem um estado líquido. Vai aumentando a temperatura até chegar nesse ponto que novamente fica constante. Veja bem, é o ponto de ebulição. Tá? Ele fica constante durante um certo tempo, né? Ó, daqui até aqui é um certo tempo. Você tem uma mistura de líquido mais vapor. Nesse instante aqui termina a mudança de estado. Aí você já tem toda a substância no estado de vapor. Então, este gráfico representa o gráfico de uma substância e suas mudanças de estado. É importante que você perceba que sempre que você tiver o ponto de fusão constante, olha assim, não sobe nem desce, ele fica paralelo à linha de tempo aqui, ele fica, né, sem subir nem
descer, ele fica em apenas um valor no ponto de fusão. E no ponto de ebulição também constante, você tem uma substância pura. Então este gráfico ele serve para identificar a pureza do material, né, da substância. Podemos nem saber que substância é, mas podemos afirmar que trata-se de uma substância pura devido às suas propriedades como ponto de fusão e ponto de ebulição estarem bem definidas, constantes, tá certo? Então esse gráfico é muito importante. Então você, aluno, nunca deve esquecer. Quando você tiver um gráfico de mudança de estado, que existem diversos gráficos, vários formatos também, você pode ter um gráfico descendo ao invés dele subindo, como está aqui, mas para ser uma substância pura, ele tem que ter a fusão e a ebulição constantes. Olha aí, isso aqui é chamado de patamar, essa parte constante aqui. Então, ele vai ter sempre dois patamares, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Trata-se de uma substância pura. Então essa parte de análise gráfica é muito importante para você, aluno. Ok? Continuando, estudando as substâncias puras, que nós já vimos, são aquelas substâncias que têm uma composição constante, não é isso? A substância pura, ela pode ser dividida em substância simples e substância composta. Veja bem, a substância simples é aquela que tem apenas um elemento, tá ok? Apenas um elemento. A substância composta, ela tem mais de um elemento químico. Exemplo de substâncias simples, olha, o gás hélio, ele é formado apenas por átomos de hélio, individuais, separados. Então aqui você tem apenas um elemento, hélio. Já o gás oxigênio, ele é formado por moléculas, que são uniões de átomos, né? Olha, que você tem dois átomos de oxigênio unidos. Dois átomos de oxigênio unidos, então uma molécula de oxigênio e outra molécula de oxigênio. Mas perceba que todos são átomos de oxigênio. Então, oxigênio com oxigênio, oxigênio com oxigênio, oxigênio com oxigênio. Ou seja, aqui você tem apenas o elemento oxigênio, só um. É uma substância simples, né? Substância pura simples. Aqui a mesma coisa, o exemplo do ozônio, olha, O3. Notem que aqui muda a atomicidade. Aqui, esse número aqui embaixo é chamado de atomicidade. Olha. A representação de uma substância ela pode ser feita dessa maneira. O símbolo do elemento, que todo elemento ele tem um símbolo. E aqui você bota um X, que é a atomicidade, né? Que é o número de átomos. Aqui no hélio, por exemplo, só tem um átomo de hélio, né? O hélio ele não é formado por moléculas, é átomos individuais. Então aqui você tem apenas um. Como é um, não precisa colocar, fica só hélio mesmo. Já que o oxigênio ele se agrupa de 2 em 2. Então a representação da molécula é O2. Esse 2 aqui é a atomicidade, a quantidade de átomos, de 2 em 2. Já o gás ozônio, o oxigênio se agrupa de 3 em 3. São 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Então, o gás ozônio, a molécula é O3, não é isso? São 3 átomos de oxigênio. Mas perceba que também é uma substância simples, porque o que você tem aqui é só oxigênio, né? Agrupado de 3 em 3, mas é só oxigênio, só um elemento. Fósforo, os átomos de fósforo se agrupam, né? Podem se agrupar de 4 em 4, olha, o P4, porque são 4 átomos de fósforo. Também uma substância simples, porque só tem fósforo, só um elemento. Então ficou claro que é uma substância simples, aquela que tem só um elemento, né? Geralmente, cuidado aqui, olha, HE, a primeira letra do elemento maiúscula, a segunda minúscula. Então, quando você tem uma maiúscula e uma minúscula, é somente um elemento, tá certo? Somente um. Apesar de ter duas letras, somente um elemento, maiúscula com minúscula. Então você tem aí a representação e a identificação de uma substância assim. A substância composta, ela já tem mais de um elemento, não tem só um. Então vamos ver alguns exemplos, né? Olha, substância composta, água. A água é uma substância composta, porque a sua molécula ela é H2O, ou seja, ela tem átomo de oxigênio e 2 hidrogênios. Então ela tem hidrogênio e oxigênio, 2 elementos, H2O. O gás carbônico, CO2, olha, tem o carbono e o oxigênio, 2 oxigênios. Não interessa a quantidade, interessa quantos elementos tem. É carbono e oxigênio, 2 elementos. Então, substância composta. Amônia, nitrogênio e hidrogênio, 2 elementos. Nitrogênio e hidrogênio. Letra maiúscula, perceba, letra maiúscula. Nitrogênio, hidrogênio. Está aqui, ó. A molécula, ok?
desculpa, uma molécula de hidrogênio, 3, né? Átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio aqui. Então essa é a molécula de amônia, uma substância composta. Já o ácido clorídrico, HCl, tem hidrogênio e cloro, também substância composta. As substâncias compostas são classificadas de acordo com o número de elementos, né? Você sabe que uma substância composta tem mais de um elemento. Binários são aquelas que têm 2 elementos, CO2, H2O, que é carbono e oxigênio, hidrogênio e oxigênio. 2 elementos é binários. Ternários, 3 elementos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Isso aqui é ternário, isso aqui também é ternário. Olha. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Letras maiúsculas sempre representam um elemento, tá? Minúscula não, mas maiúsculas é um elemento. Quaternário, sódio, nota aqui, ó, maiúsculo, isso aqui é minúsculo, então essa letra minúscula faz parte, na verdade, do N aqui, Na, ok? Então aqui você tem sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, 4 elementos. É uma substância ternária, quaternária, tá ok? Então quaternária é o que tem 4 elementos. Então você tem aí substâncias compostas. Então é fácil diferenciar uma substância simples, né? Aquela que só tem um elemento, olha só, um elemento, daquela substância composta que tem 2, tá? Ou mais elementos, tá certo?